Infelizmente, esse final de semana da Fórmula 3 não foi bom para o Câmara. E isso, pessoal, por mais que possa aparentar uma notícia ruim inicialmente, é uma notícia boa para o brasileiro devido aos fatos, devido a todos os contextos, e vamos falar disso no vídeo de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no Grid Largada by Epic Games, se inscreva, deixe seu like. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aparecendo na tela, tem o Pix na descrição do vídeo. E claro, se quiser virar membro aqui do canal, é a partir de R$ 4,99. Você tem vários benefícios. Assiste as corridas da Fórmula 3, tem também o Fantasy premiado, tem sorteios todo mês de uma miniatura oferecida pela nossa parceira ACF Miniaturas e, obviamente, pessoal, o grupo exclusivo para membros no WhatsApp. Sem mais enrolação, galera, bora pro vídeo, vamos falar de Rafa Câmara. E olha, pessoal, que tava difícil ser humilde. A gente até tentava, mas o Rafa não deixava. Isso porque desde o início da temporada, desde o primeiro treino livre, a gente viu o Rafa fazendo o quê? Primeira posição no TL, pole position e vitória na Fiat Race. Nas sprints ele realmente não estava se saindo bem, às vezes com acidente, às vezes tendo problema no carro, não conseguia resultado. Mas a sprint é o de menos. O que importava mesmo, a Fiat Race, ele ia bem. 2 corridas, 2 vitórias, 2 poles, 2 voltas rápidas e também 2 treinos livres em primeiro lugar. Estava praticamente igual nesse final de semana. Novamente ele tinha sido primeiro colocado no treino livre, primeiro colocado no grid de largada e a esperança de que ele fosse ganhar novamente, ainda mais numa pista como Imola, que mostrou na corrida sprint que era uma pista travada, que dificultava e muito a ultrapassagem, tanto que o Rafa ficou ali só apenas na 11ª posição. Então, ultrapassar ali era difícil. A expectativa era da 3ª vitória seguida do Rafa Câmara, mas infelizmente não foi isso que a gente viu. Rafa não largou mal, mas Santiago Ramos, o piloto que estava logo atrás dele, largou muito bem. Emparelhou com o Rafa na primeira curva e conseguiu a ultrapassagem. Deu a impressão ali que o Rafa foi até mais cuidadoso para não se envolver num acidente logo no início da prova. Tanto que logo mais tarde, na 4ª volta, ele conseguiu realizar a ultrapassagem, tornando-se líder novamente da prova. Aí a expectativa era a mesma das corridas passadas. O Rafa iria abrir vantagem em relação ao carro da VAR, que estava na 2ª posição. Mas infelizmente não foi isso que a gente viu. O que vimos, na verdade, foi um problema com os pneus do Rafa Câmara, que estavam se desgastando demais. O Santiago Ramos estava pressionando o brasileiro o tempo todo. A corrida toda ficou abaixo de 1 segundo do Brasil de diferença para o brasileiro. E no final da prova conseguiu realizar a ultrapassagem e aí abriu vantagem, sumiu de distância, sumiu para o Rafa Câmara. Os pneus do brasileiro estavam tão desgastados que o seu companheiro, o Noah Stronstedt, que vinha logo atrás na 3ª posição, a equipe pediu para o Rafa deixar o companheiro passar para tentar alcançar o líder da prova. Rafa deixou, dando uma erradinha, é verdade, mas o companheiro abriu vantagem também para o Rafa Câmara. E ele tinha sério risco de perder a 3ª posição para o Tuca Taponi, que vinha na 4ª posição. Mas felizmente o brasileiro conseguiu se sustentar nesse pódio, nessa 3ª posição e finalizou assim a prova. Como eu disse, 3º lugar para o Rafa Câmara e com isso a gente tem já uma ideia. O Rafa, quando tem algum problema, quando vai mal, ele não vai perder muito. A gente viu hoje, largou na 1ª posição, os pneus acabaram e mesmo assim, pessoal, ele não perdeu o pódio. E isso me lembra muito aquele ano do Drogovic, em 2022, quando ele foi campeão da Fórmula 2. Mesmo quando tinha algum problema, não conseguia ter um bom rendimento, ele se colocava sempre entre o top 5, quase sempre nessa posição. E com essa constância, ganhou o campeonato. É claro, pessoal, a gente quer ver o Rafa ganhando o máximo de corridas possíveis, tanto que eu ainda mantenho minha aposta, minha promessa, na verdade. Se o Rafa ganhar 5 corridas, eu pinto o cabelo de vermelho para vocês novamente. Foi a pedido de vocês isso, inclusive. Mas o mais importante é que temos que ter essa ciência. O Rafa não irá bem em todas as corridas, muito menos todas as corridas feature. Quando ele tiver algum problema, não tiver um bom desempenho, ele tem que fazer o máximo possível para conquistar pontos. E um 3º lugar, como um resultado ruim, com problemas,
é mais do que perfeito. E por que o brasileiro teve esse problema com os pneus? De acordo com o release da assessoria do piloto, o brasileiro, com aquela pressão do Santiago Ramos, tentou forçar mais o carro e acabou usando demais os pneus. Isso o próprio Rafa Câmara declarou. Então, ele acabou desgastando demais os pneus, usou demais e com isso não teve eles ao final da prova. Faz parte, pessoal, é questão do jogo. Ele tentou segurar a posição, tentou abrir vantagem, não conseguiu e com isso acabou perdendo no final da prova. Mas e vocês, o que acharam desse final de semana do Rafa Câmara? Por mais que não tenha sido perfeito, um terceiro lugar quando ele não vai bem, tá bom demais? Ou vocês acham que já é sinal de alerta, sinal amarelo, é melhor começar a prestar atenção? Digam aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que se vocês quiserem continuar a apoiar os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.